Dentista do Sono, com o professor Dr. Eduardo Rolo. Tratamento dos distúrbios do sono e doenças da gengiva. Muito bem, doutor Eduardo Rolo comigo aqui nos estúdios da Rádio Auriverde. Doutor, seja muito bem-vindo. Ótima tarde para o senhor. Que bom falar contigo mais uma vez. Boa tarde, Léo. Ótima tarde a todos. Vamos lá. Pois é, doutor, já começo perguntando para o senhor sobre as consequências da gengivite. Bom, nós vamos falar de gengivite, realmente. É porque a Gabi não está aí hoje, eu não lembrava a pauta. A Gabi é que deixa todo mundo orientado aqui da rádio. Que fala, hoje é isso o assunto. Hoje a Gabi não está aqui com a gente, então aí tudo é na surpresa. Aqui. Olha, Léo, eu acho que a gente pode ter como visão que a gengivite ela causa duas grandes consequências. Uhum. A primeira, e não menos importante do que a segunda, a gengivite ela pode destruir os tecidos que seguram o dente na boca. A gengivite ela pode inflamar esses tecidos, consequentemente vem a perda óssea, e a perda óssea leva à perda do periodonto todo, que sustenta o dente, o periodonto de sustentação, osso e ligamento periodontal, vai se perdendo, vai sendo corroído pelas bactérias que provocam gengivite, e aí você pode ter a perda dental. Essa perda ela pode ser local, no sentido de você perder 1, 2 dentes, ou pode ser mais generalizado, perder vários dentes e até todos os dentes. Essa seria uma consequência da gengivite. Aí a gengivite ela tem uma série de classificações, tem a gengivite da puberdade, tem a gengivite gravídica, tem a gengivite do adulto, tem a gengivite aguda, que essa perda óssea é mais exacerbada, com mais violência e rapidez na perda óssea, e pode ser modificada por uma série de variáveis, uma série de fatores que aumentam a velocidade dessa consequência, que é a perda óssea que leva à perda dental. A outra consequência importante, tão importante quanto, ou até acima dessa importância, é que a gengivite ela participa como gatilho, ou até mesmo, por que não dizer, como fator etiológico, aquilo que causa outras doenças em outros órgãos no corpo humano. A gente pode falar de doenças cardiovasculares, porque a gengivite, as bactérias e as suas toxinas bacterianas viajam na corrente sanguínea, e aí você tendo uma gengivite crônica, ou até a aguda, como eu falei, ela pode viajar e se instalar, por exemplo, nas artérias coronarianas do coração. A partir daí as consequências podem ser de risco de vida, realmente. A gengivite está relacionada a câncer de próstata no homem, ela está relacionada a câncer de pâncreas, isso já está bem descrito, entre outros tipos de câncer. Ela pode participar justamente porque ela mantém um corpo inflamado e infeccionado a partir da gengiva inflamada e infeccionada. Essas toxinas bacterianas e as próprias bactérias podem então se alojar à distância no corpo humano. Pode participar, por exemplo, de abscessos cerebrais importantes com risco evidente para a saúde como um todo. Então, eu acho que as duas consequências importantes é isso. Ela pode levar à perda dental e ela pode levar ao aumento da mortalidade, ou seja, aumento da morbidade é você aumentar o número de doenças que você tem que controlar naquele doente. E isso pode também aumentar a taxa ou antecipar a mortalidade desses pacientes com gengivite. Essas são as duas grandes consequências. Agora, doutor, os tratamentos da gengivite, eles são cirúrgicos ou não cirúrgicos? Existem os dois tipos. O tratamento cirúrgico envolve alguns tipos de gengivectomia, gengivoplastia, envolve correções da arquitetura óssea destruída pela gengivite, como osteotomia, osteoplastia. Envolve essas são cirurgias mais ressectivas, mais de corte
da infecção periodontal, gengival. E existem as cirurgias reconstrutivas, com enxertos ósseos, onde você vai usar uma técnica guiada, no sentido que você coloca um filtro biológico para deixar passar células de cicatrização óssea e não passar células de tecido mole, que aí inviabilizaria o enxerto e a cicatrização óssea periodontal gengival. Então, esse é um grupo de tratamento dito cirúrgico, que inclui também a raspagem periodontal no modo cirúrgico. Não é como as pessoas fazem aí de qualquer maneira. É um modo cirúrgico. Por quê? Porque você vai manipular a infecção. Isso é grave, é preciso ter o cuidado cirúrgico para o tratamento gengival. E existe o tratamento não cirúrgico. Pode envolver antibiótico terapia, provavelmente vai envolver, e outras modalidades que a gente pode associar para devolver, restabelecer saúde gengival periodontal. Agora, doutor, uma das causas da gengivite a gente pode classificar como sendo a não higiene adequada dos dentes. E quando a gente fala de limpeza dos dentes, o que se define uma limpeza bem feita, doutor? A gengivite, ela pode ter como fator etiológico, fator causal, como fator de risco também, a má higiene bucal. Não necessariamente, porque existem fatores genéticos, anatômicos, que vêm da herança genética, fatores de defesa do hospedeiro, do sistema imunológico ser alterado, e com isso, às vezes a pessoa até tem uma ótima higiene, mas mesmo assim apresenta gengivite. Tem questões hormonais, por exemplo, deficiências hormonais, alterações hormonais, por exemplo, pode ser um dos fatores. É lógico que se você pegar a pessoa que, por exemplo, tem esses fatores de risco genéticos envolvidos que vão provocar a doença gengival, e além disso, ele é uma pessoa descuidada com a sua higiene bucal, e vai ser pior. Evidentemente que vai ser pior. Mas é que às vezes a gente foca muito nessa questão de higiene, e às vezes não é isso. É por isso que o especialista tem que definir qual é o fator causal etiológico principal. Se é higiene, má higiene, ou se existem outros fatores para você poder melhorar o diagnóstico e, consequentemente, conduzir melhor as terapias e os tratamentos, quer sejam cirúrgicos ou não cirúrgicos ou combinados. A higiene bucal é sempre muito importante, não há dúvida. Agora, existem terapias complementares, por exemplo, com suplementos, doutor? Ah, sim, com certeza. Não há mais... Não há mais como evitar a parte de carências nutricionais como um aspecto importante para a causa etiológica, como também para o tratamento no sentido de você ter um suporte do tratamento clássico instituído. Então, o periodontista, por exemplo, ele tem que ler os exames sanguíneos, ele tem que pedir exames laboratoriais. Aliás, Léo, que fique aqui um alerta: nenhum exame pedido pelo cirurgião dentista com finalidade de melhorar o seu diagnóstico pode ser negado por nenhum plano de saúde. Isso é lei. Isso é lei. Sou eu que digo, eu não entendo de leis. Aí chamo o Borgo, chamo o Cofani, eles podem dar essa aula aí pra gente. Mas enfim, então a gente pode... Tem dois grandes suplementos importantes que a gente pode definir como fundamental para suporte do tratamento gengival, da gengivite, da doença de gengiva, da doença periodontal. Vitamina D e magnésio. Magnésio e vitamina D se complementam, mas é preciso ter estratégia para você usar como suporte para tratamento, em geral para tudo. Então é preciso ter um acompanhamento, é preciso ter uma análise do exame de laboratório, do exame de sangue.
você tem que dosar vitamina D, você tem que dosar magnésio, você tem que dosar os níveis de cálcio, cálcio sérico, cálcio urinário, você tem que dosar o paratormônio PTH, que é função dependente da vitamina D e balanço de cálcio. Tudo isso tem que ser feito, mas a vitamina D e o magnésio são extremamente importantes como suporte para tratamento periodontal. Ótima pergunta essa, viu? Agora, doutor, exercício físico também é bom para ajudar na gengivite? Essa questão é assim, é porque eu advogo os meus pacientes que sim. Por quê? Porque o exercício físico, ele tem uma função, evidentemente tem várias funções. A ideia é muito ampla, mas a gente pode, por exemplo, trazer para a ideia do sono. Você vai dormir melhor se você tiver um programa de exercício físico de rotina na sua semana. Dormir melhor, você tem melhor desenvolvimento, melhor desempenho do seu sistema imunológico de defesa. Isso é importante para todo o tratamento, para cura, para saúde. Você faz um tratamento gengival. Se você tiver um sono melhor, é muito melhor para você ter cura, né? Além disso, o exercício físico contribui, por exemplo, para a degradação do cortisol. Ele melhora o balanço do cortisol com a melatonina, o exercício físico. Com isso, você tem uma função protetora da degradação do cortisol e da subida da melhoria da melatonina por meio da melhoria do sono e do exercício físico, provocando tudo isso. Outra coisa fundamental é que o exercício físico vai ajudar muito o controle de peso. Isso é fundamental na gengivite. Agora, doutor, para a gente encerrar esse bate-papo, controlar a alimentação e o peso é importante, como o senhor disse. Porque a pessoa mais cheinha, mais gordinha, Léo, tem, entre aspas, sobrepeso, favorece a proliferação bacteriana no sulco gengival, porque tem mais gordura circulante. E a bactéria, assim, no popular, a bactéria quer comer gordura. Ela quer se alimentar daquilo. Isso. Agora, essas canetinhas que estão na moda agora, sim, elas podem ser usadas, doutor? Elas podem ser usadas, inclusive elas podem ser usadas para controle do peso, e isso é importante no tratamento da gengivite. E podem ser prescritas também pelo cirurgião dentista, desde que você tenha a estratégia correta. Então você pode prescrever e aplicar. Só médico e dentista podem fazer isso, mas dentista pode também, é lei, a lei de 2000, eu não sei o número da lei, enfim. Porque você vai ter uma indicação odontológica para fazer o uso dos inibidores de GLP, GLP-1 e agora até de glucagon. Então, Mounjaro, Tirzepatida e outros aí. Por quê? Porque você precisa emagrecer esse paciente para melhorar a condição gengival periodontal. Essa é uma indicação. Uma outra indicação seria a apneia do sono, sim, que também o dentista do sono. A questão é que você precisa estar baseado cientificamente e conduzir o tratamento dentro da sua área clínica de atuação. Daí você pode lançar mão desses tratamentos dentro da sua área, dentro da nossa área de atuação. Aí, sem problema nenhum. É possível, mas eu vejo sempre tudo isso com muito critério e com cuidado, porque o grande problema das canetinhas é que ela pode provocar uma sarcopenia, que é a perda de massa muscular, massa magra, massa muscular. Você perder músculo, isso é muito ruim, né? E é preciso ter o critério e o acompanhamento. Portanto, a mudança de estilo de vida é fundamental, que é alimentação correta, exercício físico e dormir bem. Muito bem. Doutor Eduardo Rolo, aonde encontrá-lo nas redes sociais, hein?
É o @eduardorolo, que é tanto o Instagram quanto YouTube. Muito bem, doutor, um abraço para o senhor e até a semana que vem. Bom final de Léo, semana. muito obrigado. Bom final de semana. Valeu!